Quem eram os prostitutos cultuais? O culto ao Deus de Israel e o seu sacerdócio levítico se distinguia do culto e do sacerdócio pagão dos povos das outras nações, pela pureza e santidade manifestada em seus ritos, preceitos, leis e doutrinas. Toda adoração e cerimonial mosaico refletia a santidade daquele que era adorado. O próprio Deus proibiu os israelitas de imitarem os costumes das outras nações. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deuteronômio 18, 9. Porém, o tipo de culto pagão que mais atraía os israelitas era a prostituição cultual, pois o prazer sexual era uma tentação a homens e mulheres sedentos por satisfazer os desejos ardentes de sua carne. Por este motivo, os prostitutos e prostitutas cultuais eram um laço satânico para levar os filhos de Israel à apostasia e pecado. No livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 24, encontramos a seguinte referência sobre os tais prostitutos cultuais. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. A versão Almeida Revista Corrigida traz o termo rapazes escandalosos, e a versão King James chama os tais de sodomitas. A versão católica mais fiel aos originais grego e hebraico, a Bíblia de Jerusalém, traz o termo prostitutos sagrados. Portanto, podemos entender, à luz das traduções bíblicas mais sérias, que os tais sacerdotes deste culto pagão eram homens jovens que praticavam um culto regado de prática sexual, na maioria das vezes com outros homens. Mas a que divindade era prestado esse culto? E qual o motivo de incluir sexo na adoração a tal divindade? Para entendermos isso, devemos pesquisar quem era a principal divindade feminina da fertilidade, do sexo e do amor, cultuada pelos povos do Oriente Médio dos tempos bíblicos veterotestamentários. Pois bem, a mais conhecida divindade pagã que se enquadra neste contexto perfeitamente era a deusa Astarote, Ishtar, Aserá ou Inanna. Seu nome variava de acordo com a nação pagã que a cultuava. No Egito a chamavam de Ísis, na Grécia de Afrodite, em Roma de Vênus e entre os germânicos de Ostara. Essa divindade era, segundo esses povos, responsável pela fertilidade, pelo amor, sexo e guerra. Astarote era a mãe terra e era invocada para trazer boas colheitas. Entre os cananeus, ela era a esposa de Baal, e na Fenícia, sua filha. Baal era o deus responsável pelas tempestades e chuvas. Portanto, acreditavam que, prestando culto com sexo, incentivariam Baal e Astarote a copular no mundo espiritual, trazendo o sêmen de Baal em forma de chuva a Astarote à terra. Com isso, o resultado da união dos dois seriam chuva e boa colheita. Somente os homens eram prostitutos de culto? A resposta é não.
as mulheres também eram separadas para serem prostitutas sagradas. As conhecidas kadeshas, como são chamadas nas versões originais do hebraico bíblico, foram elas que Balaque, rei dos Moabitas, seguindo as orientações de Balaão, as usaram para fazer os varões israelitas pecarem contra Deus, trazendo sobre si as maldições. Essa história está documentada no livro de Números, capítulo 22 a 24. A lição espiritual que podemos aplicar ao nosso crescimento em graça e conhecimento dos mistérios do mundo sobrenatural é que toda forma de culto que não seja exclusiva ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, é um culto aos demônios, mesmo que esses tais espíritos malignos sejam chamados por nomes de supostos deuses, espíritos, guias e etc. Pois Satanás, nosso adversário, promove tudo que é contrário à vontade santa de Deus, que exige do seu povo uma vida de santidade e um culto santo, porque ele é santo. Somente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e a Jesus Cristo, seu Filho, toda honra, glória e louvor. Então, o que você achou deste vídeo? Te ajudou a compreender sobre esse assunto? Se você aprova esse conteúdo, favor, compartilhe com mais pessoas em suas redes sociais. Se não é um inscrito, se inscreva e deixe seu gostei e comentário para nos ajudar a popularizar esse canal. Eu sou o pastor Vitor Ginks e Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus.